Nesses últimos tempos, nós temos estudado o Evangelho de Mateus e temos visto como é que Jesus é chamado neste Evangelho. O próprio evangelista o chama de Emmanuel, de o Guia, o Cristo, o filho de Davi, filho de Moisés, de Abraão, né? Deus o chamava de filho amado. O diabo nem queria ser filho de Deus. E eu fiz uma pergunta para a igreja: como os escribas, que eram as pessoas conhecedoras de toda a lei e tinham uma formação fantástica do judaísmo, da lei de Deus, pessoas cultas, inteligentes, como elas chamavam, eles, os escribas, chamavam Jesus? Capítulo 8 de Mateus, abrindo aí, versículo 19. Mas Jesus lhes respondeu: epa, é isso mesmo? Então aproximando-se dele, um escriba, está vendo? Disse-lhe: mestre. Está vendo? Você aí? Mestre. Tá bom, mestre. E olha, eu fico com o pé atrás de todos aqueles que chamaram Jesus de mestre, porque ele era mais do que mestre. Ele falou: vocês me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Mas chamar Jesus de mestre é uma coisa, chamar Jesus de Senhor é totalmente diferente. Mestre está apenas no despeito. Senhor está chamando a si mesmo de escravo. Eu me submetei para ti. Tu és o meu dom, meu Senhor. É muito mais. E aqueles escribas orgulhosos chamavam Jesus de mestre. Capítulo 22, versículo 36. 22, 36. Mateus 22, 36. Vamos ler juntos? Ali fala assim que o intérprete da lei, versículo 35, que são os escribas, tá? Perguntou, em 36, mestre, qual é o grande mandamento? Chamou de mestre, né? Agora, outra pergunta. E os fariseus, que era a liderança religiosa de Israel, respeitados, vestiam bem, comiam bem, pessoas vistas pelo povo, assinavam pelo povo, bonitões por fora, mas por dentro não. Como os fariseus chamavam Jesus? Hã? Não, você não está entendendo, meu irmão. Não. Não, os fariseus, não é escribas, os fariseus. Filhos de Davi? E aí, os fariseus chamavam Jesus como? Mateus capítulo 9. Os fariseus, 11, 9, 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre? Os escribas, os fariseus, chamavam Jesus de mestre, mas eles não se submetiam a Jesus, porque Jesus não era o Senhor deles. Chamar de mestre é uma coisa, chamar de Senhor é totalmente diferente. Tá bom? Então, Priscila, não esqueça que os fariseus chamavam Jesus de mestre. Capítulo 12, versículo 31. Olha lá, 12, 31. Vamos lá? Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal.
Os dois, testemunham. Fariseus e escribas eram pedra pesada. Perseguiam Jesus. Não aceitavam Jesus. Homens que podiam ser um apoio. Não foram. Não foram. Tá bom? Houve um jovem rico. Como esse jovem rico chamava Jesus? Não, o jovem, não escrever fariseu. O mestre. Vamos lá. 19 e 16. Capítulo 19, Mateus 19, versículo 16. Vamos lá? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem foi para Jesus: Mestre. Por quê? Quem era o Senhor dele? Dinheiro. As coisas não ficam escondidas, irmão da Bahia. A Bíblia tem muita lógica, né? Está vendo? Os herodianos eram pessoas da parte do rei. Os cupinchas do rei. Era um grupinho selecionado. Como eles chamavam Jesus? Como? 22:16. 22:16. Lá, pegou o Michel. É um respeito chamando de mestre. Só. Nada além disso. Pior ainda, a distância do pai, né? E aí, fazendo o contrário, quando a gente chama de Senhor, Pai, aí vai criando mais. E aquele outro grupinho selecionado lá, olha lá, Mateus 22:16. Vamos ver? E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sede importais com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Puxa saco. Mas não estava nem aí de seguir o Senhor, sabe? Para mim é de extrema importância chamar Jesus de Senhor. E para nós é muito importante que nós submetamos o Senhor. Muitos não entrarão no céu porque nunca tiveram Jesus Cristo como Senhor na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Nunca. Nós cristãos devemos nos submeter a Jesus Cristo o tempo todo. Quando você vai orar, submeta-se a Cristo, renda-se a Cristo, entregue-se a Cristo, curve-se diante dele, chame-o de Senhor, sabendo que você é escravo dele, servo dele. Está para entender? Tudo bem? Por último, Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, que andava com Jesus e sabia que Jesus era o Senhor. Como Judas chamava Jesus? Não, Judas. Certeza? Estou em dúvida, né? Oi? Mas pelo que ele foi um discípulo. Não? Vendo Jesus fazendo tantos milagres, curando, libertando, falando, ensinando.
3 anos e meio andando ali, vendo ele multiplicando pães e tantas outras coisas. Será que Judas não chegou a chamar Jesus de Senhor? O que você acha, Marcão? Se você andasse com Jesus assim, naquela intimidade, você não chamaria? Não, de Senhor você chamaria? Não é não? Como é que Judas meio chamava Jesus? Eu não estava na calça. Essa meio respeitinho, viu? Jesus não era o Senhor. Quem que era o Senhor? O dinheiro. Está vendo? A grande maioria da população mundial adora o dinheiro. A grande maioria. Capítulo 26, versículo 25. 26, 25. Então, Judas que o traiu perguntou: acaso sou eu, mestre? Numa mesa íntima, na ceia, no último tempo de Jesus, lá no finalzinho do ministério, tanto tempo junto, e ainda aquele homem não falaram que Jesus era o seu Senhor. Tem muitos crentes lá que estão tanto tempo na igreja e não tem Jesus como Senhor, como Judas. A coisa é séria. A coisa é séria. Versículo 49. Quando Jesus foi preso, o traidor do 48, falando de Judas, ele tinha dado um sinal para os soldados: aquele que eu beijar é esse, pode pegar esse cara. Na cara dura, por causa de 30 moedas de prata, Judas foi lá, no 49, e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Se Cristo Jesus fosse o Senhor, ele faria isso? Não se submeter a Cristo como Senhor é a brecha do diabo. Jesus sabia de tudo. E olha, lá na ceia, Judas chamou Jesus de mestre. Ele saiu da ceia, o diabo entrou nele. Pessoal, saiu dessa porta da igreja, o diabo entrou. Você quer quebrar? Não é brincadeira, não. Gente, eu fico assustado. Fico assustado. E no 50, Jesus, porém, lhe disse: amigo, para o traidor que foi amado todo o tempo, diante da traição, diante do traidor, Jesus vai e diz: amigo. Você já foi traído? Não é fácil. Eu fico impressionado com Jesus Cristo. Impressionado. Fui traído, fui abandonado, fui rejeitado, mas continuo amando Jesus. Até o fim. João 13. Pouco antes, sabe o que Jesus tinha feito para Judas? Jesus, o Senhor, se inclinou diante de Judas
uma toalha e uma bacia e lava os pés dele. E na mesma noite, né? Pensou? É chocante, né? Acho precioso que nós chamemos Jesus de Senhor. E mais ainda, que nós nos submetamos a Ele como Senhor de tudo em nossa vida. E eu não considero Deus um centavo que tenho na carteira, porque Jesus é o Senhor. Amo minha família, mas não considero eles minha, de propriedade minha, mas do Senhor. Amo a CBR, mas não considero a CBR minha, porque é do Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, é do Senhor. Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Fala isso, confessa isso para Ele agora. Vamos orar.